Ele é especialista em Alexandre o Grande. Eu vou conversar com Alex Bezerra de Menezes. É verdade que o Alexandre o Grande era pequenininho ou não? Pequeno, João. Ah, não? Era não? Ah, não, né? Porque algumas fontes dizem que ele tinha 1,52 m, mais baixo que eu. Imagina. Olha, eu falei brincando, então 1,52 m? 1,52 m. Tem até uma anedota muito... anão alto. Um anão alto, pois é. Ele precisava, acho que ele ficou muito complexo, né, por conta do tamanho dele, precisou fazer alguma coisa grande, né, pra se tornar célebre. Tem até uma anedota muito curiosa de que quando ele conquistou a parte mais oriental do Império Persa, ele entrou no Palácio de Persépolis, né, que era mais ou menos o que é hoje o Palácio de Versalhes, né? Imagine a grandiosidade, a suntuosidade do palácio. E o rei Dario, o oponente dele, ele tinha, algumas fontes dizem que ele tinha 2,12 metros de altura. Então imagine o mobiliário do rei de 2,12 metros. Então Alexandre senta no trono de Dario e as pernas dele ficam balançando assim. Que nem criança. Que nem criança. E aí, Dario já morto? Não, Dario estava fugido, ele não tinha morrido ainda, né, quando ele chega em Susa. Aí um dos servos do rei, né, que ainda estava no palácio e tal, viu aquilo e começou a dar risada, né, e tal. E aí um dos oficiais de Alexandre chegou e colocou a mesa de Dario para que Alexandre apoiasse os pés, né. E o servo começou a chorar, né, mas puxa vida, o que aconteceu? Por que você está chorando, né? E aí ele falou, olha, essa mesa era a mesa que o meu amo, né, o meu senhor costumava fazer as refeições, e agora Alexandre põe os pés sobre ela. E aí um dos adivinhos, né, que faziam parte da campanha, né, da expedição à Ásia, viu naquilo um bom augúrio, né, e aí falou, olha, legal, pode manter a mesa aí, que ela vai servir de escabelo para os pés de Alexandre. E ali ficou? E ali ficou a mesa. Agora, o seu interesse por Alexandre surge por quê? Você também é Alexandre? Alex também é Alexandre. Tem a ver uma coisa com a outra ou não? Seu interesse? Não, na verdade, depois de estudar bastante, de procurar saber o porquê disso, eu descobri que eu não faço a menor ideia. O fato de se chamar Alexandre não tem nada a ver com isso, claro. Eu acho que não. Não, imagina, claro que não. Alexandre, filho de Filipe da Macedônia. Filipe, né? Da Macedônia. Que também era o Grande. Nem tanto, mais ou menos. Mas nossa, foi um grande general, mas... Caolho, né? Caolho, ele perdeu uma das vistas. Diz a lenda, uma lenda interessante até, que quando Alexandre nasce, né, acontece vários fenômenos e tal, e um deles é que Zeus, que tinha fertilizado a rainha Olímpia, né, e aí Filipe, curioso, vai olhar no buraco da fechadura. O que acontece? Um raio vai e cega a vista dele, né? Para ele deixar de ser curioso, né? Pois é, ver o que a rainha está fazendo no alcove. Mas parece que ele perdeu o olho em batalha mesmo, sim, né? Sim, isso é o que consta, né? A história realmente registra que ele perdeu numa batalha. Agora, o que sempre me pareceu curioso, né, historicamente, é que você pega Filipe, considerado um dos grandes generais da antiguidade. Exato. Tem um filho que é maior que ele, talvez. Muito maior. Muito maior é você que está querendo que você chame Alexandre. Se você chamasse Filipe, você diria o contrário. Que Filipe, né? Não, claro que era maior. Mas é uma coisa rara, né? Você vê que na mesma área o filho supera o pai, que já era um dos grandes. Exatamente. Né, exatamente. Da antiguidade. Quando se fala em Macedônia, fazia parte da Grécia. Como é que é essa divisão? E se Alexandre era mais grego do que macedônio? Como é que é essa história? Pois é, tem até um paradoxo interessante, Joaquim. Chega mais junto de mim, Chega pode? Pra já. Obrigado. Tem até um paradoxo interessante porque, na verdade, a Macedônia, ela fica no norte da Grécia, e a Macedônia era considerada pelos gregos como um povo... Os macedônios eram considerados bárbaros, não é? Exato. Então, é um paradoxo que Alexandre tenha difundido o helenismo, né? Ou seja, todo o ideal grego de
cultura, etc. e tal, sendo que ele próprio era, por assim dizer, considerado bárbaro, né? E aí, por conta dessa sua origem, né, que né, um pouco menor para as ambições dele, se cria a lenda de que ele é descendente de Aquiles, né, por parte da mãe, e descendente de Hércules por parte da... Não, descendente de Aquiles por parte do pai e de Hércules por parte da mãe? Da mãe, justamente. Quer dizer que Hércules era o quê? Era um travesti, então. É muito comum na Grécia, né, ainda. É. E se difundiu essa ideia de que Alexandre tinha essa origem divina como propaganda, na verdade, né? Como publicidade. Acho que sim. Né? Para que... Ele não era, na realidade, não era. Mas assim. você sabe, João, bom, você sabe muito bem isso, que os gregos, eles acreditavam nessa coisa de Aquiles, de... Claro, toda a mitologia. Como religião mesmo. Verdade, né? Como religião. Verdade absoluta, né? Exatamente. Acreditava num herói. Exato. Que era um semideus, né? Agora, o Alexandre não chega a ser considerado como semideus ou como herói? Não, ele é deificado, né? Ah, é deificado? Ele é deificado. Assim como César, em 42, foi deificado 2 anos depois da morte dele, Alexandre foi deificado em vida, né? Ele é a primeira personagem histórica que realmente consegue ser cultuado em vida, né? Porque mesmo Aquiles, havia quem não gostasse muito dele e tal. E Alexandre, ele consegue ter essa parte que torna realmente a pessoa especial, né? E Aquiles também não se sabe se é um personagem direto da cabeça do Homero ou se é um personagem real. Exato, né? Exato. E o Alexandre sabe que era um personagem real. Real, exatamente. Agora, a deificação do César nunca foi uma coisa levada muito a sério, sim, né? Pelos romanos, graças a Deus. Romanos sempre com aquele espírito que tem até hoje de uma irreverência. Mas no caso do Alexandre, esse negócio dele ser deificado, dele ser Deus, foi levado a sério, né? Muito sério. Mesmo porque, Jô, quando o Alexandre chega à Índia, e aí a gente vai ter essa mistura de religiões, esse sincretismo todo, ele chega à Índia e quando ele sai da Índia, alguns indianos tomam a imagem dele para representar Buda. É uma coisa extraordinária, porque Buda... É uma loucura. E ele incorpora essas culturas todas, né? De certa forma. Exatamente. Por que ele parou? Não estou sendo claro na minha pergunta. É o seguinte, todo grande general, ou todo grande general maluco, tipo Napoleão, tem assim vírus da expansão. Exato. Eles querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E Alexandre chega uma hora que não dá mais, ele para, ou o exército para, o que aconteceu? Pois é, ele está... Ele tinha essa inquietação. Inquietação, né? A sede dele de conquistas era uma coisa extraordinária. E quando ele chega nas fronteiras da Índia, já quase chegando na China, já faltou pouco para ele chegar na China. Aí o exército, imagine, um exército jovem ainda, pelo menos uma parte da guarnição macedônia ainda era de gente aí da idade dele, né? 20 e poucos anos, 29 anos. Muito ricos, né? Porque eles vinham pilhando todo o Mediterrâneo, né? Toda a Ásia e tal. Os caras não queriam ficar guerreando lá, queriam ir para os bacanais, lógico, queriam se divertir na corte, né? E Alexandre queria ficar guerreando. Então os caras falaram, Alexandre, para aí um pouco. Chega. A gente não aguenta mais, né? Quanto a homossexualidade de Alexandre, que é muito comentada. Pois é, Ju. Oliver Stone, ele deixa isso muito patente, né, no filme dele de 2004. E, sinceramente, nenhuma das 4 fontes históricas que sobraram de Alexandre referenda isso de forma efetiva. Olha, realmente ele tinha esse pendor homossexual e tal. Mas na época era essa bissexualidade era comum, ou não? Sim, Tem texto do César dizendo que na campanha, quando ele precisava, ele pegava ou uma mulher ou um jovem guarda que tivesse à disposição. Então, o Alexandre, só que se ele escalasse alguém que não queria, ficava desagradável. Era perigoso, né? Pegar aquele cara e dizer, vai me comer hoje. Imagina a situação do soldado, coitado. Eu não queria correr esse risco, né? Agora, você disse que o Oliver Stone, eu não me lembro, eu sei que o filme é muito chato. Desculpa, eu achei muito chato o filme. E achei o Colin Farrell péssimo, pintado de louro. Pois é. Ficou uma coisa estranhíssima. Mas eu não me lembro em que parte do filme é sugerida a homossexualidade do Alexandre. Quando ele na verdade, quando ele já está no finalzinho da campanha, ele mostra uma cena muito clara de ele se deitando com um amigo dele, Hephaestion, né, que era um dos generais dele. Ele chama ele,
totalmente desnudo e chama ele pra deitar e tal. E a troca de olhares é muito evidente, né, no filme. Isso é muito mais sugestivo, eles ficam olhando uma hora e fecham andar eles andavam nus, muito não, andavam pelados. É uma tradição, mesmo, né? Quando Alexandre chega na Ásia Menor, ele vai até o túmulo de Aquiles, né, que ainda está lá na Turquia, e ele faz um sacrifício e depois dá voltas nu, né, que era um costume grego, enfim. Tá louca, eles gostavam de ficar nu, né? Maravilha. E tem outro filme, eu até selecionei trecho dos dois filmes. É um filme mais antigo que você deve ter visto, não sei, com Richard Burton, que também é chato demais, porque são imensidões de tédio, sabe? E você fica pensando, o cara conquistou o mundo e não tem coisa nenhuma para fazer da vida, fica lá olhando aquele cara, não tinha nada, pô, não tinha nem DVD na época. Nem internet. Vamos dar, nem internet, nada. Ele ia pessoalmente. Vamos ver o trecho de filme. Primeiro, qual é o que a gente vai ver? É o antigo. Então, vamos ver.